Boa noite a todos. Eu gostaria de começar essa segunda edição do Porquê Ler falando da importância do apoio a esse tipo de evento, a esse tipo de situação. Quando a gente estava elaborando e vendo de que forma a gente poderia desenvolver o projeto e conduzi-lo, a gente precisava de alguns apoios para que a ideia fluísse da forma como a gente havia pensado. E aí eu gostaria de deixar meu muito obrigado, primeiro, à Casa Anísio Teixeira, que liberou o espaço gentilmente para que a gente realizasse aqui uma vez por mês o Porquê Ler. Em segundo lugar, a Foto Estrela, que fechou uma parceria com a gente para realizar a filmagem desses encontros, desses bate-papos sobre literatura, para que a gente disponibilize isso na internet, num canal no YouTube, e outras pessoas que talvez não tenham tempo, não tenham tido a oportunidade de estarem aqui, tenham também a possibilidade de ver o que foi discutido aqui e talvez se programarem para vir em outros momentos. E, por fim, até o Neto Fotografia, que é uma das principais apoiadoras desse projeto. Então, muitíssimo obrigado, e esse tipo de ação fortalece a produção de espaços de cultura como esse. E é muito bacana ver tanta gente numa noite de sexta-feira interessado por literatura, interessado por conversa, interessado por bater papo sobre literatura. Bom, literatura. Porque a gente sairia de casa numa sexta-noite para nos reunirmos num espaço para conversar sobre literatura, para falar sobre literatura, para ter um livro nessa noite como norte sobre a literatura. Porque a vida por si só é muito pesada. A vida por si só é muito cheia de pelejas, muito cheia de percalços. E, através da literatura, a gente tem a possibilidade de viver outras vidas. Tem a possibilidade de passear por outros caminhos. Caminhos que talvez, se não fôssemos conduzidos pelas mãos do autor, a gente nunca percorreria. A literatura nos oferece uma porta de entrada, mas nos oferece principalmente uma variada quantidade de portas de saída. Com uma particularidade: a gente nunca sai igual. Ninguém entra num livro e sai o mesmo. E por mais que entre no mesmo livro várias vezes, a gente nunca sai o mesmo. E quando eu estava pensando, Caeté tem a alcunha de cidade da cultura. E eu senti uma falta imensa desse tipo de espaço. Eu disse, bom, se me faz falta, eu prefiro construir ou oportunizar espaço para que isso aconteça. Porque é comum a gente sentir falta de coisas e não tomar a iniciativa de pelo menos propor que essas coisas aconteçam. E o projeto Porquê Ler surge exatamente dessa necessidade. Não adianta a gente apontar o dedo. A gente pega as ferramentas necessárias e vai. E para ir, a gente não pode ir só. Senão perde a graça, você cansa, você fica desestimulado. E aí alguém me disse uma vez assim, velho, e se não der ninguém? Eu disse, eu tenho certeza que vão ter 3 pessoas lá sempre. O convidado, porque foi convidado, não tem como não ir. Eu, Mozana, que no caso, vem para fazer as fotografias. Quando a Foto Estrela disse, velho, a gente vai estar lá filmando, eu fiz pronto, 4 pessoas. E assim, é uma satisfação imensa recebê-los aqui, tê-los aqui essa noite para compartilhar. E a convidada da noite, Valesca Sapucaia, ela me disse, Theo, eu quero falar sobre O Velho e o Mar, do Hemingway. E eu disse, é o meu livro, por favor, na minha edição. E ela disse, eu vou pesquisar outro, Theo. Tem outros livros que me tocaram. E ela me mandou uma mensagem muito bacana dizendo, será Desonra, do Coetzee.
E eu disse Coetzee. Primeiro que quando eu lia a expressão dele, eu não conseguia ler Coetzee. Eu fui para a internet pesquisar e descobri que era Coetzee. Então, quando ela falou do livro, eu fui pesquisar, ela me fez um relato muito bacana no intervalo lá na escola. Eu disse, bom, não poderia ser um livro melhor, não poderia ser um livro diferente. E para essa segunda edição eu a convidei e ela, por felicidade nossa, aceitou o convite. Então, eu gostaria de convidar aqui à frente, sob uma salva de palmas, a professora Valesca Sapucaia para nos brindar com uma fala sobre o livro Desonra. Boa noite a todos vocês. Eu estou um pouco assim, né, porque vocês sabem que eu já falo, quem me conhece sabe que eu falo alto e falar ao microfone, tá assim, eu estou contida. Eu quero agradecer primeiramente ao convite de Theo para estar aqui. Assim, falar sobre literatura é algo que me encanta bastante, porque literatura eu acho que é vida, né? E eu acho que literatura faz parte de minha vida. E nesse momento, compartilhar isso com outras pessoas é algo engrandecedor. Eu não vejo de outra forma, eu não penso de outra forma. E pensar literatura como algo que acrescenta é sempre algo muito positivo. E eu acho que é isso o que a gente busca nessas noites do Porquê Ler. Algo que possa vir a nos acrescentar. Espero poder acrescentar isso à vida de vocês hoje e que, de fato, esse seja um livro que toque e vocês pensem que vale a pena esse Porquê Ler. No caso, Desonra. Antes de falar, assim, propriamente sobre o livro, eu tenho que falar um pouquinho para vocês, vou ser breve, dessa questão do porquê a literatura ou como a literatura entrou em minha vida. Eu sou de uma família de classe média, meu pai bancário, aquela coisa toda. Não é uma família de cultura e tudo mais. Mas meu pai nunca deixou de ser um leitor. Talvez não um leitor dos grandes clássicos, mas um leitor. Nunca faltou nenhuma revista na minha casa. Sempre tive várias revistinhas em quadrinhos. Meu pai adorava HQs. Mas a leitura, ela me tocava. Desde a sala de aula, ela me tocava muito. E eu tenho 2 momentos assim que são muito marcantes em minha vida e que eu falo que a literatura, ela me pegou. Coincidentemente, foram 2 professores de língua portuguesa. E eu não pensava em ser professora de língua portuguesa e de literatura. Minha vida iria, na minha cabeça, na cabeça de minha família, por outros rumos, outros caminhos. Mas essas 2 pessoas, elas me marcaram. Na adolescência, bom, como bancário, eu me mudava. Eu também não tinha raízes fixas para onde o banco enviava meu pai, a família ia junto. E eu acho que o livro também foi muito meu amigo, muito meu companheiro, porque toda vez que eu começava a me apegar, eu tinha que me mudar de lugar. Mas os livros me acompanhavam. E eu deixava algumas pessoas para trás, infelizmente. E aí, adolescente, em Guanambi, eu morei uma temporada lá, eu conheci uma professora de português chamada Eliane Magalhães, que também não era de Guanambi, também sem raízes fixas. E ela sempre incentivou-nos à leitura. E eu li a coleção Cachorrinho Samba, a coleção Vagalume, com clássicos para aquela idade infanto-juvenis que transformaram-se em novelas, séries como Éramos 6, como O Feijão e o Sonho, enfim, O Escaravelho do Diabo, que transformou-se em filme recentemente, não tem muito tempo isso. Então, eu sempre fui muito leitora. Mas um livro, em especial, me marcou. Um livro que, se eu contar a história para vocês vão falar assim, nossa, que livro bobo. Talvez não foi nenhum clássico. Foi um livro que tinha a história de 2 adolescentes que trocavam cartas. Só. Mas por que esse livro me marcou? Não sei. Eu era uma adolescente?
Talvez ele tenha me marcado pela questão da troca de cartas, da linguagem, dos personagens terem a mesma idade que eu tinha e de eu me encontrar. Mas naquele momento, aquele livro marcou. E o interessante é que hoje, já adulta, encontrando os ex-colegas de quinta série, todos eles relataram: aquele livro marcou. Então ele foi apropriado para aquele momento. Já quase buscando a entrada na faculdade, já em Salvador, eu conheci Fernando Eleodoro. Fernando Eleodoro foi incrível. Fernando Eleodoro, eu estudei em 2 lugares e lá estava Fernando Eleodoro, meu professor de literatura. E ele me mostrava a literatura com tanto prazer que eu me enxergava naqueles lugares que ele relatava. Naquele momento, mais uma vez, a literatura me tocou. E eu não sou capaz de falar de um livro que me tocou. Naquele momento, as palavras dele me tocaram. Então foram vários livros. E hoje, para escolher um livro aqui, depois de Theo ter escolhido para ele O Velho e o Mar, e que foi o primeiro livro que eu pensei, eu achei que eu poderia falar sobre vários livros. Eu poderia falar sobre Clarice, que me toca profundamente. Eu poderia falar sobre Mia Couto, que é maravilhoso, incrível e perfeito dentro de sua literatura. Eu poderia falar sobre distopias, Orwell, enfim, outros e outros e outros tantos. Mas um em especial, eu achei que eu merecia trazer por N razões. Enfim, eu passei, olhei e falei, é esse. Esse eu preciso levar. Esse as pessoas precisam conhecer. E John Maxwell Coetzee, ele é um escritor sul-africano. E talvez muitos não saibam, mas ele é um ganhador de Nobel de Literatura. Mais que isso, ele já ganhou 2 grandes prêmios Booker Prize por sua obra. Mas não é um nome muito conhecido. E aí a gente deixa já aquela interrogaçãozinha. Por quê? Por que quando eu levo Mia Couto, por exemplo, para a sala de aula, a gente tem tanta dificuldade em reconhecer Mia Couto? E ele também é um escritor africano. Por que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer Chimamanda? E aí, diante dessas perguntas, diante de tantos questionamentos, de tantas possibilidades, falar sobre desonra é, nesse momento, crucial, é fundamental, para que a gente entenda um pouco, não só da história da África, mas de nossa história. É claro, a gente não tem aqui esse pano de fundo da história do Brasil, mas a gente se reconhece dentro dessa sociedade. Para começar, vou falar um pouquinho a respeito do título. O título original da obra é Disgrace. Tradução, desgraça. Mas por que então, para o Brasil, esse livro foi traduzido como desonra? Desgraça é uma palavra que o brasileiro de origem cristã, principalmente os católicos, não admitem falar. O que é uma desgraça? Em tradução e significado mesmo do dicionário, azar, infortúnio. Para os religiosos, desgraça é algo pesado, que não se deve falar, que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez, ou dentro de casa, ou no vizinho, no tio, num parente, e dizer, não diga essa palavra. Essa palavra é proibida, é pecado. Então, o tradutor, José Rubens Siqueira, achou melhor que no Brasil não houvesse uma relação de disgrace, desgraça, com a história do livro. E ela não tem, de fato, uma relação religiosa, mas ela tem
uma relação com a desonra, com a desgraça, principalmente pelo cenário e pelo contexto em que a obra foi escrita. Coetzee escreve esse livro num cenário de pós-apartheid. E eu acho que isso também é crucial que a gente entenda. E tem uma coisa, vou abrir um parêntese aqui. Quando eu li o livro, eu não fui na internet buscar os comentários para saber se quem gostou, quem não gostou, aquelas coisas que a gente costuma fazer. E, movida pela curiosidade, já que eu ia falar sobre esse livro agora, essa semana eu resolvi buscar se esse livro era aprovado, se esse livro não era aprovado. E super, hiper aprovadíssimo por muitas pessoas. E entre um comentário e outro que eu fui encontrando, principalmente no Scoob, que é um clube do livro, muito interessante, quem gosta de ler pode passar lá, tem resenhas ótimas sobre diversos livros. E aí, uma coisa me chamou bastante atenção, é que entre os pouquíssimos comentários de pessoas que não gostaram do livro, as pessoas não tinham, pelo que eu entendi, né? Estou fazendo também uma inferência. Não conheço as pessoas dos comentários que estão lá, mas pelo comentário a gente tem como perceber que as pessoas que não gostaram, elas não conhecem o contexto da África do Sul. Elas não conhecem o contexto do que foi o apartheid. Elas não conhecem o contexto histórico para entender a ficção. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que destacar. Eu vou fechar meu parênteses nessa colocação e destacar isso. Que uma primeira coisa que a gente precisa entender é que esse livro foi escrito e ele fala de um contexto África do Sul pós-apartheid. E o apartheid, como eu acredito que todos saibam aqui, foi um momento de segregação, um período de segregação na África, de 1948 a 1994, se eu não me engano, isso mesmo, obrigada, e que, quer dizer, muito recente, 94, foi ali, ontem, né? E em que a gente teve a separação dos negros e brancos e mistos na África do Sul. Na África como um todo e, no caso aqui do nosso cenário, na África do Sul. E foi um momento de muita violência, foi um momento de opressão, um momento de luta. E esse cenário, o reflexo, as consequências disso repercutem até hoje. Não é porque a gente não tem o apartheid mais que a gente não tem mais a segregação, o preconceito, a intolerância, a opressão, a violência. A gente continua tendo todas essas questões. E esse livro vem mostrar exatamente isso. O nosso personagem principal é um professor universitário, David Lurie. Ele é um professor e ele, no início, logo na primeira página do livro, né, tem uma descrição de quem seria esse professor. Um homem de 52 anos, professor de língua e literatura numa universidade técnica da cidade do Cabo. Ele se considera velho. Ele acha que para ele a vida já passou. Divorciado, ele é divorciado 2 vezes. E mais ainda, a gente consegue entender que ele é um homem branco. A África do Sul tem somente 10% de população branca, aproximadamente. E logo nesses primeiros relatos, a gente entende que essa relação desse professor que já se vê velho para aquela sociedade, para aquele contexto em que ele vive, faz com que ele já não acredite em muitas coisas. Mas a gente começa a traçar um perfil à medida do que o escritor começa a colocar dentro da obra. E a primeira coisa que a gente começa a descobrir
é que o personagem principal, o protagonista, ele é machista e obcecado por mulheres e por sexo, por relações sexuais. Não é uma obra que a gente vai ter isso, né, cotidianamente, sempre aqui na obra. Mas ele não tem uma visão mais de esperança, de vida, mas ele é machista, branco e se considera acima das demais pessoas. Então ele começa a relatar, e aí o início da história, um breve relato, vem contando dessa vida amorosa dele, que não é mais uma vida amorosa, porque ele acha que ter uma prostituta satisfaz os desejos sexuais dele. E ele passa, então, a ter encontros periódicos, toda quinta-feira à tarde, com essa prostituta, e que para ele é o suficiente, porque o papel de homem macho dele é resolvido apenas com isso. E dentro desse cenário, a gente começa a perceber o quão aquela figura, aquele personagem nos é demonstrado por Coetzee. Ele não diz pra gente o personagem David Lurie é um machista. Não. Ele não diz pra gente ele busca no sexo a satisfação, o prazer momentâneo dele. Não, em momento nenhum o autor nos dá essas palavras. É preciso que a gente busque nas entrelinhas. Essa é a magia de Coetzee. Essa é a magia que a gente vai encontrar nesse livro. Tudo o que eu vou falar hoje não está explícito aqui, em momento nenhum da história. Mas a escolha lexical, a escolha vocabular do autor faz com que a gente perceba isso. Bom, e aí, diante desse cenário, dessa história, a gente percebe também o quão medíocre, o quão insignificante é o papel desse professor dentro da universidade. Ninguém considera ele um grande professor. Ele simplesmente desenvolve as suas atividades. Ele tem que sair de casa, ir para a universidade, dar as aulas dele, voltar para casa, desenvolver outras atividades. Às quinta-feiras à tarde, encontrar a prostituta, voltar para casa. Até que, de repente, por uma razão... E aí eu vou tentar não detalhar tanto a história, porque eu tenho que deixar um pouquinho, né, para vocês, sem muito spoiler para vocês pelo menos irem buscar a história. Por uma razão N, lá particular, essa mulher deixa de buscar por Lurie, pelo protagonista. E ele, então, se vê desesperado, porque naquele momento, aquela rotina, aquela acomodação que ele tinha, muda. Ele não tem mais o mesmo cenário, ele não desenvolve mais as mesmas coisas, porque ele não tem mais a quinta-feira à tarde, como ele havia planejado. Dentro da perspectiva que ele montou, enquanto homem branco, considerado inteligente, porque ele se achava como inteligente, dentro daquela sociedade. Desesperado já, David busca, então, em uma de suas alunas, aquilo que lhe faltava. E, mais uma vez, ele submete a mulher aos seus desejos. Ele submete a mulher aos seus caprichos. E, dentro de um jogo de sedução, ele, então, tem um relacionamento com uma aluna dele da universidade, uma aluna de 20 anos. Ele é o 52, como eu já havia dito. A gente não tem a fala, inclusive o livro coloca, não foi o relacionamento sexual deles, o autor coloca, não foi um estupro, mas ela não queria.
ela estava passiva. É um soco no estômago. Não é uma obra que a gente lê e sai com o mesmo olhar quando a gente termina. Porque a gente percebe, diante daquela sociedade, alguns detalhes. Aquela aluna, ela era negra. E ele era o branco. Mais uma vez eu repito, ele era o homem branco. Em uma sociedade pós-apartheid. Ele é julgado pela universidade. Aliás, ela denuncia, o namorado denuncia, a família dela também faz uma outra denúncia. Ele vai ser julgado pelo que ele fez. E ele acha que ele não tem que se defender. Porque ele está acima de todos e da lei. E ele aceita, então, ser exonerado da universidade. E tem uma decisão. Ele parte para o interior, onde ele tem uma filha, Lucy. E ele vai encontrar essa filha no interior que mora em uma fazenda. Só que o relacionamento dele com mais essa mulher na vida também não é um relacionamento comum, natural, que se dá de uma forma saudável. Após a separação, a mãe de Lucy foi para a Holanda. Ela não se adaptou à Holanda e Lucy resolve então voltar para a África do Sul. Não satisfeita em ficar com o pai na cidade do Cabo, ela então vai para o interior. E diante do que acontece com David Lurie, ele então resolve ir em busca dessa filha. E quando ele chega, ele vê uma mulher, não mais aquela menina que ele havia visto há tanto tempo, que ele havia deixado e encontrado há tanto tempo. E ao encontrá-la, ele então percebe algumas coisas. Primeiro, ela não se adequa mais àquilo que era o padrão de mulher para ele. Ele havia estabelecido o que era um padrão de mulher. Como ela deveria se vestir, como ela deveria se portar, falar. E Lucy não mais se enquadrava nesse padrão. Segundo, ele percebe que Lucy tem uma cama de casal. Mas Lucy não tem um marido. Lucy tem uma companheira. Que naquele momento em que quando ele chega à casa dela, na fazenda, ela não está mais lá. E isso, para David Lurie, um homem branco, professor universitário, que se achava acima da média, que considerava os seus alunos pouco inteligentes, não é satisfatório para ele. Mais uma vez, David pensa que ele havia caído em desonra. Tudo na vida dele marcava para que ele estivesse em desgraça. Como assim ele pensava? Ele então resolve morar com essa filha. Essa é a segunda parte do livro. Talvez essa seja a parte mais chocante, porque tudo o que eu falei aqui até agora foi muito chocante. Mas o que vem a seguir nos faz entender a África do Sul pós-apartheid. Nos faz entender o papel do branco opressor e do negro oprimido. E o que acontece após esse apartheid. E o que esse negro, por tantos anos oprimido, pode vir a fazer em uma sociedade em que ele agora não é mais o oprimido. Ele pode vir a se tornar o opressor. Então, nesse momento, ele percebe que aquela vida que Lucy tem é uma vida diferente de tudo que ele pensou, porque ele é acostumado a viver numa cidade grande, ele tem uma vida urbana, e Lucy faz o quê? Lucy tem um hotel de cachorros, e tem uma parte muito interessante, mais um parêntese aqui.
John Maxwell Coetzee, ele é defensor dos animais. Ele tem uma coisa muito bonitinha. Ele, em todas as suas obras, ele tenta acrescentar essa temática dos animais. E muitas dessas vezes, os animais são verdadeiras metáforas do ser humano. Porque ele tenta resgatar no animal aquilo que o ser humano faz ou não faz. E dentro dessa obra, aí agora eu volto para a obra, fecho meu parêntese e volto para a obra. Os animais que aparecem, eles vão, em muitos momentos da obra, eles vão representar verdadeiras metáforas de vários sentimentos de Coetzee. E ele percebe, então, que Lucy é uma cuidadora de cachorros dos outros. Uma curiosidade, talvez para quem não saiba, é que era muito comum na África do Sul que os cachorros fossem treinados para rosnar e morder os negros. Os cachorros de raça dos homens brancos rosnavam e mordiam porque eram adestrados para isso. E Lucy cuidava desses cachorros, porque ela tinha um motel de cachorros. Ela tinha uma plantação, ela vivia na fazenda, aquela questão, vida saudável e tudo mais. Então ela tinha uma plantaçãozinha de um monte de flores e um monte de legumes e tudo mais que ela vendia na feirinha aos sábados. Então ela tinha uma vida tranquila, pacata, sossegada. E ela tinha também um sócio, Petrus. E Petrus era um homem negro, bem afeiçoado, e que agora tinha a possibilidade de vir a ser sócio de Lucy, uma mulher branca, porque pós-apartheid o governo tentou, através de ações afirmativas, minimizar o passado. Então o governo resolveu atribuir algumas ações. E uma dessas ações era que o banco tinha a possibilidade de realizar financiamentos a negros que quisessem vir a ter propriedades. E Petrus foi um desses que foi capaz de ir ao banco e conseguir um dinheiro e se tornar sócio de Lucy. E, a partir desse momento, a gente percebe que a história toma um rumo interessante. Porque David, ao chegar na casa da filha e se deparar com tudo aquilo que eu já falei antes, ele também se depara com Petrus. Temos aí um cenário de um homem branco e um homem negro. Um homem branco, urbano, macho, que se considerava com uma inteligência superior às demais, e um homem negro, pós-apartheid. Vale outro parênteses, o livro é de 1999, o apartheid terminou em 1994. Pós-apartheid, e que está diante desse professor, dessa pessoa que chega à casa de Lucy, sua sócia. Então, o primeiro problema que a gente começa a perceber entre esses dois personagens é que eles não conseguem se comunicar. Não há comunicação, assim como não havia comunicação no apartheid. Assim como não era possível que um branco se comunicasse com um negro. Não porque talvez o negro não quisesse, porque quem não queria era o branco. Só que nesse momento quem não quer é Petrus. Nesse momento, a comunicação se torna difícil porque Petrus não se sente à vontade para conversar com David. Esse é um primeiro problema que a gente encontra nessa questão de relacionamento entre os dois. David e Lucy tenta conversar com a filha, e também eles têm um problema de comunicação. A gente percebe que, como eu disse, a relação deles não é uma relação normal, comum, como a gente espera socialmente. E a história começa a transcorrer até um determinado dia em que pai e filha estão caminhando
tentando, dentro de um processo de comunicação familiar, estabelecer, no caso, essa comunicação dentro de uma dificuldade imensa que eles enfrentam, principalmente porque Lucy sabe o que David fez. Eu tenho que colocar isso também. E Lucy não aceita, assim como David não aceitou o que era a filha, que para ele não era mais o que ele esperava, dentro de um padrão concebido por ele, formulado por ele, a filha também não tinha por que aceitar o que o pai fez. Do porquê ele ter sido expulso da faculdade, da universidade. Do porquê aquele comportamento de macho. E nessa conversa que eles estão tendo, um certo dia, eles percebem, então, a presença de 3 homens. Aliás, vou repetir uma fala do livro. O livro diz, 3 homens. Aliás, 2 homens e um rapazinho. Nesse momento, a gente percebe que a gente vai ter um evento aí. Alguma coisa vai acontecer. Porque as falas remetem a esse pensamento. Coetzee não fala, ele não diz aqui agora é um momento grave, aqui a gente tem que parar, a gente vai ter um clímax. Não. Mas a gente sente uma pontada no estômago, um aperto no coração, porque a gente percebe que alguma coisa vai acontecer. E os homens passam, e quando David e a filha chegam à casa, lá estão esses 3 homens. Negros. E nesse momento estabelece-se um diálogo entre eles, e Lucy é levada para dentro de casa. E para a gente não tem o que aconteceu, mas a gente sabe o que aconteceu com Lucy. O desespero de David é tamanho, porque ele está do outro lado. Ele não é mais o opressor, ele é o oprimido. Ele não consegue, naquele momento, salvar a filha. Assim, eu fico sem palavras porque não tem descrição do que verdadeiramente aconteceu, mas a gente sabe o que aconteceu. David consegue entrar em casa, ele é violentado, ele apanha dos homens, ele é trancafiado no banheiro. Na sequência, ele vê os homens rodando pela janelinha do banheiro. Ele percebe que eles estão carregando as coisas da casa. E naquela África, ter um bem, um sapato... E aí a relação dos sapatos é ótima. A galera que está aqui, que são meus alunos, sabem dessa questão da literatura, da importância do sapato, né? E Coetzee coloca o sapato na obra. Ter um carro, um sapato, uma TV, é ter posses. Ter uma mulher também. Os homens voltam, abrem o banheiro, pegam a chave do carro com ele tem um carro, jogam metanol nele e ateiam fogo. Mas ele consegue se salvar. Ele enfia a cabeça no vaso sanitário e água e ele consegue. Só que ele não consegue salvar a filha. E ele vê que os homens vão embora, ele continua trancafiado no banheiro, ele grita por Lucy o tempo todo, até que Lucy abre a porta para ele. De roupão, pés descalços, cabelo molhado. Essa é a única descrição que nós temos do que foi aquilo. Mas a gente sabe o que foi. Só que numa África pós-apartheid,
a mulher é mercadoria, principalmente a mulher branca. E naquele cenário, a única coisa que Lucy pede é: eu vou à polícia, eu vou contar a minha versão, a minha história, mas, por favor, não diga nada, só concorde com o que eu vou dizer. Porque ela sabe que naquela África, ela não poderia dizer o que ela passou, o que ela sofreu, a violência que ela sofreu. Naquela África, ela é a mercadoria. Quem iria acreditar em Lucy? E assim é feito. Porque é claro, gente, a gente tem toda uma história que David não quer, ele não aceita, ele quer contar a verdade, ele quer falar o que aconteceu. Lucy o deixa no hospital para que ele receba curativos, a cabeça toda queimada, ele queima a cabeça, a orelha. Não o leva à delegacia e ela conta a versão dela, que ela foi assaltada. Essa é a versão de Lucy. Essa é a versão que ela sustenta. David retorna, alguns acontecimentos, a gente vai ter alguns acontecimentos diante da história toda. E a gente percebe que David tenta entender aquela relação que ele não entendia lá no início da história, naquela primeira parte em que ele era o opressor. David tenta reencontrar a família da aluna dele, a aluna é Melanie. Ele tenta encontrar a família de Melanie, a família super religiosa e tudo mais. O pai o recebe, conversa com ele e acha que aquilo ali foi um desígnio de Deus para ele estar ali. E tem uma coisinha interessante, é que quando David foi julgado na universidade, ele não aceita pedir desculpas pelo que ele fez. Ele prefere pedir demissão. E o pai da aluna o recebe, ele tenta de todas as formas falar que foi um acontecido, enaltecer a aluna, e no final das contas, ele já desesperado com o tratamento cordial da família, ele pede desculpas. E o pai diz: até que enfim, eu estava esperando que você dissesse isso. David tenta sair da fazenda da filha. Depois a gente fica um pouquinho achando, como assim? Até que ele um dia liga e uma amiga da filha, que eu não inseri na história, porque a gente tem alguns outros personagens, mas são personagens que vão agregar um pouquinho aí todo esse protagonismo entre Lurie e Lucy, o David Lurie e Lucy, né, o pai e a filha. E David liga então para uma amiga e ela fala: Lucy já falou com você? Ele responde: o quê? Então é melhor você voltar que ela vai te dizer. E quando ele retorna, Lucy está grávida. Grávida de seu algoz. David não entende. David pergunta para ela como é que ela pode... E ela diz que quer manter aquilo e ele não entende, ele não compreende. E aí eu volto em Petros. Lembra de Petros? O sócio de Lucy? Petros estava construindo uma casinha do lado. Ele é sócio, né? Terreninho do lado. E que não era uma casinha, inicialmente uma casinha, mas não era uma casinha. Quando David retorna, a casa já está pronta e é um casarão. E eu tenho que dizer uma coisa, na África, até hoje, a poligamia é aceita. Petros tinha 2 esposas. E a gente descobre, dado o momento desse retorno de David, que Petros está recebendo visitas. E uma dessas visitas é justamente o irmão de uma das esposas dele.
o rapazinho, o algoz. E David tenta tirar satisfação em relação a isso. E quando David chega à casa de Petros para tirar satisfação em relação a isso, Petros diz que naquela África ele não tem o que fazer, porque aquele é o povo dele. Que ele fosse tomar conta de Lucy, porque Lucy é o povo de David. Mas há uma solução. E Petros diz então: eu me caso com Lucy. Eu cuido. Porque aqui nessa África, toda mulher precisa ser patrimônio de alguém. Já que o pai não pôde cuidar, eu cuido. E a única solução de Lucy foi aceitar, porque ela sabia que naquela África pós-apartheid, a mulher não tinha voz. E essa África pós-apartheid de Coetzee é a África que a gente ainda tem. A cada 27 segundos, uma mulher é estuprada na África. A mulher ainda é ou de seu pai ou de seu marido. Mas uma coisa para terminar, porque Theo já tinha me indicado 5 minutos ali, eu vou deixar o gostinho para que vocês leiam, é que eu abri uma notícia agora à tarde e o novo presidente sul-africano tomou posse essa semana. E se vocês olharem a notícia de anteontem, ele decidiu implantar 28 ministérios e faz questão de que 14 sejam de mulheres. Nesse momento, nasce uma esperança na África. E é essa mesma esperança que a gente tem que plantar todos os dias no Brasil. É essa esperança de que a gente pode, de que a gente é forte, que nós somos fortes, de que somos mulheres, que temos um passado histórico de uma sociedade patriarcal, mas que a gente precisa de equidade. É isso que nós precisamos. Equidade. E é por essa equidade que nós vamos lutar. E é por isso que eu acho que vocês merecem ler Desonra. Porque vocês vão conhecer uma história de uma África pós-apartheid, mas que muito nos lembra um Brasil pós-colonial. Essa é a história que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa primeira parte, de verdade. Eu estava ali tenso, apertando o descanso do braço e as falas iam avançando, porque o Valesca fala da década de 90. Mas isso é tão cotidiano. Ela fala da África. Mas isso é tão Brasil que, por exemplo, eu lembro da preocupação, do pesar do meu pai, que tem 2 filhas, 2 irmãs minhas, e que quando elas precisam sair à rua, mesmo de dia, ele fica recheado de preocupações. Sua irmã já voltou? E não é o já voltou de quem quer comandar, de quem quer determinar coisas, é o já voltou de preocupação. Ela já voltou do medo cotidiano do que Valesca estava falando, de todo mundo que é mulher. De todo mundo que entende a fragilidade do sexo feminino, não porque são frágeis, não. Mas pelo risco causado por essa visão da sociedade de que são frágeis, estão à mercê. E a sociedade acaba não abraçando uma ideia de proteção. E assim, a explanação de Valesca nesse sentido foi incrivelmente tocante, porque apesar de estar lá na década de 90, está falando da gente agora. Quando ela estava falando desses segundos das mulheres estupradas lá, eu estava vendo esses segundos aqui também no Brasil.
e essas estatísticas aqui no Brasil. Então, o livro é extremamente atual e talvez cumpra o papel de um clássico exatamente por isso, pela permanente atualidade. Agora, nesse exato momento, a gente abre a palavra para perguntas, para colocações, para questões, e isso a gente só tem uma exigência, que essas falas sejam feitas, por favor, no microfone, porque a gente está captando o áudio para compor o vídeo da apresentação. Quem se candidata? Uma coisinha, deixar claro só uma coisinha, porque a gente falou de uma sociedade de brancos e negros, e naquele momento eu preciso dizer o seguinte, que o negro tornou-se o opressor porque o branco sempre foi o opressor. É preciso deixar claro que não é como uma vingança, mas é um sentimento que precisa ainda ser amadurecido, porque é muito recente. Então não é uma acusação em relação ao negro, que fique bem claro. E que na história do Brasil a gente sabe que isso aconteceu, quando os escravos libertos, então, resolveram, diante de algumas posses, ter também seus próprios escravos, né? Então, é ainda um processo que nós estamos passando e que nós precisamos perceber e precisamos amadurecer diante desse cenário. Por isso, essa colocação, só para deixar claro. Sim. Primeiro inscrito. Bom, meu nome é Jéssica, tive o imenso prazer de ter sido aluna de Valesca. Sinto por não ter tido a possibilidade de estar no primeiro. E estou felicíssima de poder estar aqui hoje, porque quando eu vi que eu teria a possibilidade de estar e vi o título do livro, a primeira coisa que eu fiz, vou procurar saber um pouquinho da história. Aí eu falei, vou esperar para ver o que virá. E foi magnífico. A forma como você comentou, que você trouxe um pouco dessa história, me deixou assim, né? O tempo todo eu sentia o soco no estômago também, eu senti o aperto no coração junto, e já estou aqui, vou correr para a Amazon para comprar esse livro, porque me despertou muito mesmo a vontade de ler. E é impressionante justamente isso que vocês já pontuaram. Então, assim, a África, década de 90, mas é tão nosso ainda isso tudo, né? A gente acaba tendo tantos laços, tantos traços, assim, que falam também sobre a nossa sociedade. E quando o Theo fala da irmã dele, eu lembro das minhas, né? Então, assim, parece que quando é com o irmão, parece que dói muito mais do que conosco. E aí eu me lembrei de minha irmã mais nova, morando em São Paulo, mulher negra, nordestina, em São Paulo, na época da campanha política, em que a gente viu aquela onda de ódio toda acontecendo, então a gente fica muito apreensivo, né? E a gente acaba se unindo em prol disso. Então, só finalizando, eu gostaria de parabenizar pela ideia, pelos apoiadores, pela convidada, que foi incrível poder estar aqui para assistir isso hoje. Vida longa ao Porquê Ler. Muito, 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 muito obrigada. Lesca, eu acho que você realizou isso com maestria, sabe? Ter abordado essa temática, você está fazendo parte desse local de fala, sabe? Enquanto mulher, está nesse convívio, sofrendo, claro que não exatamente isso, mas algo semelhante. Eu acho interessante essa questão da escolha dos personagens que vão influenciar a Lucy, porque por mais que ela tenha um traço independente, por mais que ela escolha uma companheira, por mais que ela tenha o cuidado com os cães, o trabalho diferente daquilo que o pai deseja, parte do destino dela está sendo baseado em influência de homens. Por mais que ela tenha esse caráter independente, ainda é presente essa questão dos homens estarem decidindo o que a mulher vai fazer e quem vai influenciar essa mulher. E é algo extremamente presente no dia de hoje, sabe? E eu queria dizer que isso foi incrível. O que você narrou, a forma como foi narrada, algo tão pesado, de uma forma sutil, permanecendo ainda essa vontade de querer saber o que aconteceu, detalhes. E parabéns, Lesca. Obrigada, Gel, pela fala. Obrigada, Duda. Eu preciso colocar ainda uma questão nesse ponto que você disse aí, que é o fato de Lucy ter uma companheira, de ter que se submeter ao homem, e mais,
o que é para ela, enquanto homossexual, ser estuprada. O peso se já é um peso, imagine para ela, dentro da condição e da escolha dela de vida, que nós temos que respeitar. A segunda coisa que eu tenho que colocar é que Lucy é o lado humanizado do trato com os animais na África. A gente percebe que dentro da obra, muitos desses animais vão ser, como eu disse, que são metáforas, inclusive metáforas do homem. Muitos desses animais vão ser sacrificados, assim como o homem. E a saída que é dada aos animais na África nos surpreende também bastante, nos toca muito. E essas temáticas todas que se envolvem de opressão, violência, machismo diante do cenário que é colocado na obra faz com que a gente perceba o quanto insignificantes e quanto pequenos nós somos sozinhos, mas que juntos podemos ser tão maiores, tão grandes, né? E observar isso aqui hoje, todos vocês aqui presentes, é que nos faz isso, que nos dá essa motivação, né? Esse encantamento para querer continuar. Então, não preciso parabenizar, né, gente? Mas... Não, tudo bem? Vocês sabem? Voltando para o que eu já ia dizer, né? Eu, pelo menos, percebo quando eu me deparo com algumas obras africanas que, principalmente nessa temática, a gente sabe que é pouco estudado, obras africanas em si, obras dessa temática também, então juntou os dois numa mesma obra, mas quem é seu aluno tem a oportunidade de conhecer Mia Couto e a gente leu O Último Voo do Flamingo. E lendo essa obra eu percebi que se você não se aprofundasse na história que estava se desenvolvendo ali de Moçambique e tudo mais, você não entenderia a obra. Porque eu comecei a ler e eu fiquei confusa, fui lá, busquei a história, voltei a ler, aí eu entendi. E aí é óbvio que todo mundo conhece o contexto da obra que você falou agora, mas é preciso eu me aprofundar nesse contexto para eu entender a obra, como Mia Couto, ou eu vou entender a obra se eu souber do fato apenas? Ótima pergunta. Eu acho que é pertinente, não só com as obras dos escritores africanos, mas eu acho que é necessário que quando a gente pega uma obra, que a gente entenda em que contexto essa obra nasce. Porque todo autor, e eu digo isso sempre em sala de aula, ele tem uma intencionalidade. Eu fico muito triste quando eu chego na escola e me deparo com os alunos fazendo pouco caso de Graciliano Ramos e Vidas Secas. Eu não entendo quando um aluno chega no terceiro ano e vira para mim e fala assim, ah, meu Deus, aquela obra chata. Por quê? É chato. Porque conta a história de um retirante que caminha e depois ele para e depois ele caminha de novo. Os alunos, eu fico triste porque eu percebo que naquele momento ele leu a obra de um jeito errado ou numa hora errada. Então eu acho que é preciso que a gente perceba a intencionalidade do autor. É preciso que a gente saiba quem é o autor, em que momento ele escreve essa obra, para a gente entender o porquê. Mia Couto, eu sou completamente apaixonada. Eu super recomendo Mia Couto para vocês, assim como eu recomendo Coetzee. Mas Mia Couto, ele trata dos temas, enquanto eu posso dizer que Coetzee é assim, cru, Mia Couto é lírico, né? Mas é preciso que a gente entenda o contexto de Moçambique para a gente entender O Último Voo do Flamingo. Senão tudo vai parecer muito absurdo. É uma ficção estranha. O início é estranho, né? E quem leu sabe, quem não leu, olha, já estou dando a deixa de um outro livro, de um outro africano, moçambicano. Então, é necessário se aprofundar, sim, e eu recomendo que quem vai buscar essa obra aqui, que
leia e perceba um pouquinho da história da África do Sul. Que perceba um pouquinho a história da África. Tem uma fala que é muito interessante de Luri. Quando Luri olha pela janela e vê os agressores de sua filha e dele pegando o carro, eles estão falando uma língua que ele não sabe que língua é essa. Só por curiosidade, existem 10 línguas oficiais na África. Além do afrikaner, não, são 10 com o afrikaner e o inglês. A língua do colonizador e a língua de origem, e mais todas as outras línguas de comunidades, tribos africanas. E Luri diz o seguinte, em uma certa fala, em um trecho do livro: eu sei italiano e francês, e nesse momento de nada me adianta ser poliglota. Porque ele não sabia o que aqueles homens estavam falando naquele momento. Ele não era poliglota. A África é muito interessante. Existe uma lei, 10.000 e alguma coisa que eu não lembro agora de qual. Alguém lembra a lei que a gente tem que estudar cultura africana e indígena na escola? Bom, é uma lei 10.639, não é isso? Ah, tá. Eu fiquei com medo de falar os números, porque de vez em quando eu faço inversão. E na escola, essa lei prevê que na escola a gente faça o estudo da cultura africana e indígena. E pouco se discute, tanto a cultura africana quanto a cultura indígena. Alguns alunos puderam, no ano passado, conversar com alguns professores da UNEB daqui, que eu pude convidar e os professores aceitaram, para falar um pouquinho sobre a questão dos quilombos, né, e dos indígenas, mas e principalmente destruir estereótipos. O estereótipo do quilombo, o estereótipo do indígena. E eu percebo que a nossa sociedade é marcada por estereótipos. Por tudo. Nós criamos estereótipos para tudo. E, principalmente, nós criamos estereótipos para as minorias. E o negro se encontra nessa minoria. E, para eles, criamos os estereótipos. Diversos. A maioria marcados por preconceito. A leitura desses escritores africanos, ela é maravilhosa. Ah, tem uma curiosidade. Vocês sabem, imaginam quantos escritores africanos ganharam o Nobel de Literatura? Você estudou, fez a tarefa de casa. Ninguém imagina? Quantos brasileiros escritores... Não desmerecendo, pelo amor de Deus, eu amo de paixão os nossos escritores brasileiros. Nós ainda não fomos agraciados com esse prêmio. Mas quantos brasileiros? Nenhum. São 4 escritores africanos que ganharam o Nobel de Literatura. E o que sabemos da literatura africana? Pouquíssimo. Quase nada. Então, eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos de literatura. Eu vou fazer uma pergunta e te passo a fala, Larissa. Você permite? Ok, perfeito. É interessante que, quando a gente pensa em literatura, é natural que a gente pense em entretenimento, em diversão. E aí, recentemente, eu estava lendo algumas buscas sobre a perspectiva técnica da literatura. E aí passei por alguns projetos que estão acontecendo no Brasil contemporâneo, e tinha um relato do Dante Galian, um livro dele chamado A Literatura como Remédio, em que ele narra o fato da gente ter colocado a literatura exclusivamente como diversão. E como diversão, ela teoricamente não nos ensinaria nada. Ela, teoricamente, colocaria para a gente apenas o espaço de relaxar, o espaço de passar o tempo sem maiores questões. E aí ele faz uma provocação inversa. Ele faz a provocação no sentido de nos fazer pensar que, através da literatura, eu vou ser o outro.
Mesmo que momentaneamente, eu me tornando o outro, eu acabo também pensando e vivenciando problemas que antes eu não pensaria, que antes eu não me colocaria como um problema. E aí, olhando para tudo isso que você tem construído na sua fala, eu estava refletindo sobre um outro livro desses que nos chamam a atenção pela capa, e eu me permito ser chamado a atenção pela capa em algumas situações, e eu fui ler o título, Para Ler como um Escritor, Francine Pozzi. Eu disse, caramba, para ler como um escritor, qual a diferença? E comprei o livro. E comprei o livro curioso, porque eu tenho escrito muito, e curioso para entender qual seria essa diferença tão brutal que mereceria um livro. E aí eu fui descobrindo, na espera desse livro, da chegada desse livro, a quantidade de bibliografias sobre esse tema, sobre como ler como escritor. E quando o livro chegou, eu imaginei que seria um manual, que seria um livro técnico, e não. Ela nos propõe uma reflexão interessantíssima. Nesse mundo corrido que a gente vive, nesse mundo em que não resta tempo para absolutamente nada, às vezes nem para dizer o quanto a gente gosta das pessoas que a gente gosta, ela propõe, leia cada palavra por vez. Parece óbvio, né? Mas leia a frase. Respeite cada pontuação. Leia o parágrafo. Você não entendeu? Volta. Leia o livro sem a urgência de chegar ao final. Leia o livro como se estivesse ouvindo a história de alguém sentado à sua frente. E aí eu fui desacelerando e lendo cada vez mais lentamente, para sugar, para entender, para depois levar aquilo para o papel. E aí vem uma pergunta para você. Quando você estava falando algumas falas atrás, você disse, talvez quem leu esse livro não estava no tempo para ler esse livro. Quem leu não estava com a maturidade ou com a sensação ideal para ler o livro. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que um leitor médio vai encontrar, por exemplo, de dificuldade nesse livro. Ou se não há essa dificuldade para um leitor médio. Por quê? Porque a proposta do Porquê Ler é exatamente fomentar a leitura, não apenas dessa obra, mas da literatura como um todo. E às vezes as pessoas param e dizem, é muito difícil, eu não vou. Mas a vida é muito difícil e a gente não desiste dela, ou pelo menos não deveria. E insistir numa leitura é como insistir na vida. A gente tem os percalços, a gente tem um degrau mais alto que o outro, mas a gente não para no meio da escada. Então eu queria que você comentasse sobre isso para a gente se sentir ainda mais motivado do que já está para ler. Dentro do que Theo falou, né, e que Valesca comentou também, sobre ter o tempo e a maturidade necessária para a leitura, né. Tem um livro que me marcou, e que a partir dele a gente criou um grupo de estudo. Por quê? Por 3 vezes eu havia tentado avançar e não conseguia. Aí hoje eu consigo deslanchar também um pouco mais pelo grupo que a gente formou. E dentro dessa temática, né, que a gente está falando tanto sobre mulheres, o título é Mulheres que Correm com Lobos. E aí, falei hoje desse livro. Logo no começo, eu tive muita dificuldade. Então, dessa dificuldade, ter encontrado uma amiga que estava começando isso. E vamos montar um grupo para discutir, né? E aí, coaduna muito com o que a gente está falando, né? Que é o grupo de mulheres que acaba a gente se fortalecendo muito, né? Dentro dessa sociedade que a gente se sente muito oprimida em diversas situações. Completando a pergunta de Theo, como que esse livro chegou até você, Valesca? Você procurou, você ouviu falar? Como que ele chegou até você? Eu vou por partes. Primeiro, eu quero dizer que hoje eu fiz a indicação desse livro. Foi para a Leda, ela queria um livro emprestado. E várias sugestões. Claudinho pediu que eu emprestasse O Último Voo do Flamingo, mas ela é de exatas e ela não gosta de Amélie Poulain. Aí, nesse caso, eu abomino Leda, porque quem não gosta de Amélie Poulain?
Quem nunca ouviu falar de Amélie Poulain, por favor, anotem aí. Amélie Poulain, bota no Papai Google, descubram quem é Amélie Poulain. Muito. Eu já assisti milhares de vezes. E aí, Claudinha falou, o único risco dela não gostar de Mia Couto seria esse. E aí eu falei, não, eu indiquei esse livro. Aí Claudinho ainda falou que tem um outro livro, também do mesmo autor e tudo mais, e que a gente deveria ler. E etc e tal. Bom, vou voltar para as perguntas agora. Eu acho que a única dificuldade que um leitor médio encontraria ao ler esse livro seria o desconforto. Esse livro nos causa desconforto. E talvez esse desconforto nos fizesse parar de ler. Eu parei de ler a Divina Comédia. Eu li 2/3 do livro e não consegui continuar com Dante Alighieri. E eu não consigo mesmo, eu não consigo terminar. A angústia, o desconforto daquele cenário proposto por Dante me incomoda. Esse cenário me incomodou. Mas eu tinha uma obrigação com ele, porque ele demonstrava justamente aquilo que eu pretendia, um empoderamento, que eu acho que eu tinha que buscar. Como esse livro chegou nas minhas mãos? Eu descobri os escritores africanos. Eu descobri por conta de Mia Couto. E depois disso, eu fui lendo, primeiro foi Mia Couto, aí um vídeo de Chimamanda, e aí eu fui buscando outros escritores, Pepetela com Mayombe, e mais uma outra história da África, e isso foi marcando, e eu fui levando isso para a sala de aula, mas eu ainda não tenho como inserir tantos livros desse cenário, porque eles começaram a ser cobrados agora. Então, Mia já é cobrada em vestibulares, Pepetela já é cobrada em vestibulares, a FUVEST cobra a Mayombe, e aí eu tenho que aproveitar essa deixa. E um dia, num desses trabalhos de escola, e aí a minha amiga Yasmin ali vai saber de quem eu ganhei esse livro, um aluno, que foi Cláudio, levou o livro que era da mãe dele, que era de Rosani, que ela tinha recebido no clube de leitura, né, de assinaturas da TAG. E ele apresentou, e eu sugeri que ele apresentasse Mia Couto, apresentasse Pepetela, sugeri Coetzee, né, que o nosso livro da escola não falava, mas que eu já tinha conhecimento, não da obra mesmo em si, mas de quem ele era, dos escritores africanos. Eu sugeri, ele fez a pesquisa, a mãe tinha o livro em casa, ele resolveu levar. Ao final da apresentação, ele me presenteou com o livro. E ele disse: sábio é aquele que se torna amigo do seu mestre. Agradeço por tudo, professora Cláudio Roberto. Foi assim que esse livro chegou às minhas mãos. Eu li num primeiro momento ferozmente, vorazmente, para ser melhor, para me expressar melhor. E eu quero dizer uma coisa, esse não é um livro que atrai pela capa. Essa é a capa do livro. Não é uma capa da TAG, é a capa do livro. Eu não compraria o livro. Espero que você compre agora, viu? Mas eu te empresto. Então, assim, a primeira leitura foi uma leitura que, eu não sei, foi muito rápido. Eu não sei quanto tempo eu li, mas foi muito rápido. E em uma segunda leitura eu vi coisas que eu não vi na primeira. E que eu tenho certeza que na terceira verei novas e novas e novas coisas. E agora, diante desse bate-papo aqui, inclusive dos comentários que eu fui pescar na internet para ver se o povo gostou, não gostou do livro, para saber, né, como é que eram as impressões a respeito do livro, eu buscarei novas leituras, novas entrelinhas.
Acho que Lari queria falar. Bom, não era bem uma pergunta, mas uma reflexão. Leska falou sobre a lei que fala essa lei aí. E eu lembrei que hoje, na escola, na aula de História, teve uma apresentação sobre a escravidão negra no Brasil. E foi uma apresentação muito boa, só que foi muito ingênua, porque maquiou muito o que realmente foi. E a gente maquiou até a Lei Áurea, que eu acho que todo mundo percebe aqui que não foi bem a abolição da escravidão, né? Mas, enfim. E aí a gente começou a pensar também que não só a gente eurocentriza muito a história que a gente estuda, como a gente não sabe da nossa. Muita gente não sabia que em Caetité mesmo, em região, tem muitas comunidades quilombolas. E é a nossa história. Antes da gente entender as outras coisas, a gente precisa se entender. E eu acho que enquanto a gente não procurar saber mais sobre nós, sobre a escravidão negra mesmo no Brasil, a gente nunca vai entender o racismo, a gente nunca vai entender o que aconteceu com eles. Então, para a gente entender a história, a gente precisa entender primeiro a nossa história. Eu acho que é isso. Parabéns pela reflexão, Lari. A gente precisa entender a nossa história. E eu acho interessante porque a gente trabalha muito com senso comum, né? Às vezes a gente fala coisas que a gente apenas escutou, a gente apenas reproduz, né? Teoria do hábitos, professor Pierre Bourdieu. E aí a gente reproduz aquilo que a gente escutou a vida toda e muitas dessas coisas de fato são mascaradas, porque eram necessárias para aquela sociedade opressora. Boa noite. Eu queria falar de duas coisas que eu achei interessantes aí na sua fala. E eu queria fazer uma pergunta que, sei lá, eu fiquei só curiosa. Mas, enfim, é que você falou aí em uma parte que os negros eram minoria. E é muito engraçado que a gente fale... Não, calma, vou explicar. Muito engraçado que a gente fale que eles são minorias por estarem submissos aos brancos, mas no começo você falou que os brancos eram só 10% da população na África, né? Então, é muito engraçado que a gente ainda continue tratando eles como minoria, sendo que eles são maioria, assim, esmagadora. Quantitativamente. No caso, eles são minoria majoritária, não é esse o termo? É esse o termo. Então, outra coisa que eu achei interessante, que eu estava comentando aqui com o Felipe, foi da parte que... Que parte? Sim. Que você achou difícil, que a dificuldade do livro era o desconforto. Só que é muito engraçado que a gente acha desconfortável ler sobre essas coisas, só que a nossa bolha aqui acontece tanto isso perto da gente e a gente não se sente desconfortável assim, at all. Então, a bolha faz com que a gente não perceba isso perto da gente, só que quando é um livro, tem esse desconforto. E a pergunta que eu queria fazer é se você sabe se o autor, ele tentou se encaixar nesse livro aí de alguma forma ou não, assim, sei lá, só fiquei curiosa nessa parte. É interessante essa questão da bolha, depois eu comento. Assim, eu preciso falar um pouquinho mais do autor. É interessante que ele escreve sobre uma África, sobre várias Áfricas, porque todas as obras que ele tem são marcadas por isso, pela África que ele conheceu, que ele conhece, mas os livros dele não foram escritos em afrikaner. Os livros dele foram escritos em inglês. E ele não primeiro se destacou na África. Ele foi estudar nos Estados Unidos, ele foi estudar em Londres, hoje ele mora na Austrália. Ele destacou-se fora de seu país. Mas ele nunca deixou assim, o fato dele estar morando fora de seu país, ele nunca deixou que isso prejudicasse o entendimento do que aconteceu na África. Eu não posso dizer que ele se colocou na obra ou coisas desse tipo, mas eu posso dizer que ele escreveu sobre uma percepção que ele tem de uma história de um país em que ele nasceu. Tem alguns dados que eu tinha tirado, eu achei, nossa, a questão algumas coisas eu já sabia e eu precisava lembrar, mas tem uma questão interessante
é que no momento da segregação, no momento do início do apartheid, a população da África era de 19 milhões de negros e 4,5 de brancos. E mesmo os brancos sendo em quantidade menor, eles segregaram os negros. Os impostos governamentais só eram destinados menos de 20% aos negros. 75% dos impostos eram destinados aos brancos. Proporção de médicos para a população, 1 médico para 44 mil negros. Para brancos, 1 para 400. Os negros sofreram por não terem acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos meios de transporte, acesso aos terrenos, porque eles foram colocados à margem das regiões centrais. Na educação, gastava-se $45 por aluno negro e gastava-se $696 por aluno branco. Existia um professor para 60 alunos negros, um professor para 22 alunos brancos. Consideremos aquela população que eu disse a vocês. Morriam 40% dos negros no campo e 20% dos negros na cidade. Morriam 2,7% de brancos no período do apartheid. O apartheid derrubou a economia sul-africana. Porque não existia, como eles haviam segregado, não existia mais mão de obra. Quem, branco, queria fazer o serviço que os negros eram obrigados a fazer? E como contratar um negro se agora eu estava retirando ele do espaço do branco? Então a gente percebe que todas essas colocações e esses sentimentos que a gente tem, eles são perceptíveis quando a gente observa que naquela linguagem crua e nas entrelinhas de Coetzee, a gente pode observar que ele descreve, ele determina qual é o papel que o branco assumiu e que o negro assumiu. E qual era o papel antes e o papel depois. E isso fica muito evidente, muito claro. Bom, parabéns, Lesca, você é demais. Bom, eu fiquei na dúvida, na verdade, se era para a gente fazer perguntas ou se era só para fazer reflexões, igual o Lari colocou aqui mesmo. Aí, quando ela fez uma reflexão, eu fiquei mais à vontade. Então, você mesmo acabou... Então, vai ser mais uma reflexão, não uma pergunta, mas se alguém quiser continuar, devido ao tempo. Mas você coloca a importância do negro, principalmente dentro do apartheid, a questão economicamente. Nesse quesito. Se a gente parar para pensar, a própria escravidão acaba, ou na prática, na teoria ela acaba, não porque o negro era visto, o que as pessoas faziam com o negro, a escravização do negro era cruel, era errado. Na verdade, eles acabam com a escravidão porque dentro de um processo capitalista, o negro ele poderia se tornar mão de obra. Se tornando mão de obra, ele receberia salário, no caso, se tornaria mão de obra assalariada, e poderia consumir, para gerar esse ciclo do capitalismo. Então, até às vezes parece, como Lari colocou, algo ingênuo de, é errado escravizar uma pessoa só porque ela não independente de ser negro, não, escravizar uma pessoa, mas o processo da forma que se deu não foi porque aquilo era errado, mas sim porque tinha outros olhos. A gente acaba ficando preso, igual o Liz colocou, dentro dessas bolhas que nos cegam, camuflam o que realmente aconteceu. E aí outra questão que você colocou foi que você fala que em 1994, se não me engano, que acabou o apartheid. Mas são coisas que estão muito além dessa data mesmo. A escravidão não acaba em 1888, o apartheid não acaba em 1994. A gente pode perceber que isso foi deixando cicatrizes que perpetuam na história e a gente sabe que, principalmente dentro da nossa sociedade brasileira e talvez da africana, isso vai ser impossível de conseguir amenizar essas problemáticas, visto que a gente vive em uma sociedade que continua permanecendo
essas bases, esses alicerces machistas, patriarcais, e que ainda acham que a mulher vai ser submissa ao homem. Então, sei lá, acho que é muito pesado a gente ouvir, realmente é muito chocante, marcante ouvir falar dessa história, e principalmente o dado que você trouxe, a questão de uma mulher ser estuprada a cada 27 segundos. Se a gente parar para pensar, o tempo que a gente está aqui, porque quase 2 horas, eu não quero... É porque é muita gente, então é difícil calcular, mas para a gente parar para pensar quanto é cruel, quanto o ser humano é desumano. Então, é realmente um papel aí, algo para a gente parar para pensar o quanto a gente tem preocupado mais com a gente do que com o todo. Então, era só isso. Obrigada, Lipe. Antes dos agradecimentos, eu espero que, de fato, essa fala minha aqui nesse momento tenha servido para que vocês reflitam no por que ler Desonra? Por que ler Coetzee? Por que ler? Na verdade, como um todo. Eu quero agradecer a Theo, em primeiro lugar, pelo convite. Eu brinquei que eu fico muito constrangida quando eu estou sendo filmada. Eu fingi que eu não estou vendo que eu estou sendo filmada ali. Mas fico feliz por estar aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui por esse momento, por compartilharem esse momento. Eu acho muito importante essa ideia de Theo, de cultura, de que se a gente não tem, a gente deve fazer. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Essa semana a gente falou sobre isso. Né? Quem esteve comigo na quinta-feira, nós falamos sobre isso na quinta-feira à noite, sobre essa ideia de que a gente sempre espera que o outro faça, mas que a gente tem que parar e pensar e sair do nosso comodismo, o nosso ativismo de sofá, porque o ativismo de sofá é tão cômodo, né? Tão prático, mas que a gente tem que parar de pensar isso e partir para a prática. E esse é um momento em que a gente percebe que, de fato, a gente pode transformar Caetité ou retomar. Eu não sei, eu também não sou daqui, então eu acho que a gente pode retomar, vou usar essa fala, transformar novamente Caetité na cidade da cultura. E são esses momentos compartilhados aqui que vão fazer com que a gente pense em por que ler. É um momento ali na praça de teatro que a gente vai pensar por que assistir a um teatro, um momento de música, enfim, são momentos de cultura. E que a gente deve, sim, valorizar e não desprezar, porque uma população com conhecimento, ela busca por seus direitos, ao contrário de uma população ignorante. Muito obrigada a todos vocês por essa noite. Eu fico muito feliz por estar aqui. Bom, algumas informações. É interessante que eu vi no Por que Ler uma oportunidade muito massa de homenagear pessoas que me inspiram. E assim... a primeira edição foi Rogério Soares, quem não veio perdeu. Foi brilhante. O Rogério foi uma inspiração para mim, para que eu me tornasse leitor, para que eu buscasse outras possibilidades. Quando eu estava pensando no segundo nome, Valesca não poderia ser outra pessoa, tinha que ser Valesca. Eu sou um profundo admirador seu, você sabe disso, eu falo o tempo todo. Digo para ela de vez em quando, Valesca, eu posso assistir algumas aulas suas? Ela, pode, as portas estão abertas. Então eu a convidei e que bom que ela aceitou. Para a próxima edição, que vai ser uma segunda-feira, o massa é que não existe um dia fixo, o dia vai ser de acordo com a disponibilidade do convidado. Então, para a terceira edição vai ser numa segunda-feira, dia 17 de junho. E aí eu convidei 2 outras pessoas porque eu tenho uma genuína admiração, um carinho imenso. Foram minhas alunas e se tornaram minhas amigas, que são Ju Gomes e Duda, Maria Eduarda.
E eu as convidei e elas aceitaram e vão falar sobre o livro o Reticências. A gente ensaiou, ficou bem legal, né? Massa. Não é? E aí, a proposta é exatamente essa: convidar alguém, pedir para que escolha um livro que tenha marcado, um livro que tenha tocado de alguma forma, e que você possa vir para cá e explanar sobre esse livro. Aqui não é o Olimpo, a gente não vai se preocupar com a descendência divina para estar aqui, pelo contrário, a gente abriu exatamente para que fosse um espaço democrático, um espaço que os interessados possam dizer: olha, eu tenho um tal livro e eu gostaria muito de abordar esse livro e de socializar sobre a experiência de lê-lo. Então, a gente vai ter uma variedade de gente aqui, já tem uns convites pré-enviados, né, Mabel? Então, né, Gel? Então, assim, como Jéssica falou no meio da fala... E é muito leitora, muito mesmo. Eu ganhei um livro esses dias de presente dela, tá lá na fila, acho que faltam 2 para chegar nele. Então, assim, é isso que a gente quer. É um bate-papo, uma interação, uma troca, para que a gente faça florescer isso que é tão bacana, que extrapole outros assuntos, que a gente caminhe em direção à literatura, ao cinema, à arte, e que a gente comece a pensar de uma forma mais ampla, que a gente consiga tirar os pés do chão sem necessariamente tirá-los. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos vocês, falar da importância dos parceiros, que é a Casa Nise Teixeira, a Foto Estrela e a Teoneto Fotografia. Sem esses 3 parceiros coadunando ali para proporcionar isso aqui, talvez isso não rolasse. Então, muito, mas muito, muito obrigado. Por favor, uma salva de palmas para a Valesca.